Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais a nossa revista radiofônica, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, 23 de setembro de 2019. No Rio de Janeiro, morte de menina de 8 anos durante a ação da Polícia Militar reabre debate sobre o pacote anticrime de Sérgio Moro e gera discussão até sobre a responsabilidade do usuário de drogas na violência decorrente do tráfico. Exclusivo na PAN, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar um trecho da entrevista que a nossa colega Denise Campos de Toledo fez com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E o Emmy foi para os vencedores e outros destaques do Oscar da TV americana. Embora Game of Thrones tenha sido eleita a melhor série de drama, na opinião da Paulinha, a produção foi esnobada na noite de ontem. Saberemos em detalhes, hein? Polêmica, Ed. Não sou só eu que achei isso não, viu? Quero saber. Daqui a pouquinho, esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando e você aí é o nosso convidado de honra. Muito bom tê-los conosco, hein? Vamos lá, começando mais uma semana, mais um dia aqui no Morning Show, você iniciando também seus trabalhos no home office, se transferindo de um lugar para o outro, nas grandes cidades, ouvindo a Jovem Pan no carro, e aí no trabalho também com esse fone de ouvido espetado na orelha. E com esse friozinho gostoso que tá aí fora, você querendo estar embaixo do edredom ouvindo a gente. E gente também debaixo do edredom ouvindo a gente, verdade. Por que não? Bom dia a todos os meus camaradas da bancada. Paulinha, vamos nessa, temos uma hash para chamar de nossa. E aí? Infelizmente não é uma hash muito legal, a gente vai trabalhar com hashtag violência no RJ, no Rio de Janeiro, então você pode participar comentando esse e outros assuntos aqui do Morning Show. Vamos levantar essa discussão no Twitter e para os assuntos mais comentados do Brasil nessa semana, hashtag violência no RJ. E aqui pelo WhatsApp você também interage mandando um vídeo pra gente, tá bom? 11 931 17009, pode escolher uma das pautas do programa, um dos assuntos desta manhã que serão conversados, debatidos aqui no programa, para também expor a sua opinião, fazer o seu comentário em vídeo, tá bom? 11 931 17009. No mais, você acompanha o Morning pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jp.com.br, também pelo nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. Entregou seus principais prêmios na noite desse domingo, numa cerimônia realizada em Los Angeles. Você já está acostumado, já virou um clássico, né? A Paulinha e o Fefito não desgrudaram da TV, acompanharam tudo de perto. O Fefito reclamou da tradução, do som original. Nossa, que raiva que deu, mas resolveram. Resolveram, né, Fefito? Bom, vamos lá, eu quero saber os destaques que vocês trazem pra gente começar esse Morning Show. Vamos começar pelo grande vencedor, Game of Thrones, Paulinha, pode ser? O grande vencedor? Ou a grande, ou né? a grande vencedora? Não, se a gente for falar, na verdade, de vencedor de uma que teve era, mais, digamos assim, de uma era, Edgar. A gente pode falar de Game of Thrones, afinal, foram 8 temporadas, 59 vitórias até hoje, era indicado a 32 prêmios, acabou levando 12, mas na noite mesmo dos principais prêmios, que incluem as categorias de direção, roteiro e atuação, foram só 2 premiações para Game of Thrones, né? Ganhou melhor série drama, meio homenagem pela trajetória, claramente, porque essa última temporada foi muito gongada, e teve ainda o prêmio de melhor ator coadjuvante em série dramática para o Peter Dinklage, que é o Tyrion. Então, assim, o que acontece, Pela 4ª vez ele levou, né? Exato. Mas Game of Thrones poderia mais? Eu acho que nem poderia mais, na verdade, porque não foi uma temporada realmente muito boa. Então dá uma margem pra gente entender que talvez o Emmy dessa vez tenha falado, não, peraí, tudo bem, vocês fizeram uma coisa muito legal esse tempo inteiro, mas essa última temporada não foi pra tanto. Deu uma escorregada. Exatamente. Foi conjunto da obra, gente. Se eles não gostaram que a Daenerys morreu no fim, ficaram frustrados que nem todo mundo e resolveram se vingar na premiação. Até mesmo as categorias tinham literalmente 279 pessoas indicadas de Game
Game of Thrones, a melhor ator, atriz ou qualquer coisa do tipo ficaram de mãos abanando. Exatamente. Melhor atriz ganhou a Julia Garner, que é de Ozark, a produção da Netflix, que aliás... Surpresa, né, Paulinha? Foi... Achei zebra. Na verdade, eu nem achei muito surpreendente, porque a gente tinha realmente uma inflação de gente de Game of Thrones, uma outra concorrente de Killing Eve. Então ela acabou comendo pelas beiradas e trazendo destaque para essa série do Jason Bateman, que também venceu como melhor diretor. Ele que é o protagonista da série, que saiu um pouco do foco ali para deixar as meninas brilharem mais, ela e a Laura Linney. Acabou premiando ela e também ganhando como melhor diretor. Paulinha, me ajuda. Quem é essa atriz? Qual é a personagem dela em Ozark? Ela é a Ruth Langmore. A Ruth, aquela desajustada. Que tem aquele sotaque caipira. Adoro. Que ela é a grande estrela mesmo da segunda temporada, acabou se dando bem. Eu amei sendo Ozark, premiada. achei o máximo. E ela, o papel dela também é muito bom. E a interpretação, o talento dessa garota é E o legal é que essa incrível. série redirecionou a carreira do Jason Bateman, né? Que é um cara conhecido por várias comédias bem fraquinhas, assim. E resolveu atacar de diretor e fazer um drama serião, assim, e manda bem. A Ruth é da pesada. A Ruth é da pesada, Ed. Agora, você falou, o grande vencedor, quem foi? Foi a grande vencedora, na verdade. O grande destaque do Emmy Awards está na categoria de comédia, né? Que é a Phoebe Waller-Bridge. Talvez você não tenha ouvido o nome dessa mulher muito. A série Fleabag tá aqui no Brasil pelo Prime Video. A Amazon acabou de dar uma entrada forte no mercado brasileiro, então talvez mais gente agora também, com a onda do prêmio, vá assistir as 2 temporadas que estão lá no Prime Video. A Phoebe Waller-Bridge, ela já tá muito grande em Hollywood, Edgar. Ela foi chamada, inclusive, para roteirizar parte aí do novo 007, trazer algumas pitadas diferentes aí para esse roteiro. Então, ela já tá muito bem na indústria. E agora, premiadíssima. Melhor atriz, melhor série dramática, melhor roteiro. São 4 prêmios e também melhor direção de um episódio de série de comédia para Phoebe Waller-Bridge e Fleabag. Ela, na verdade, é a grande vencedora, é o grande destaque da noite do Emmy. Muita gente já esperava isso, outros esperavam que fosse dividir mais com a série Barry da HBO, que tem o Bill Hader, que também ganhou o prêmio de melhor ator. Mas se a gente for falar... Diretor. O Bill Hader, exatamente. Se a gente for falar de quem foi o grande vencedor dessa noite, com certeza, foi a Phoebe Waller-Bridge e Fleabag. E aí a gente teve também Chernobyl. A gente falou muito dessa série aqui no Brasil, todo mundo começou a assistir, a discutir e tal, e acabou vencendo também várias categorias, melhor direção em minissérie, melhor roteiro em série limitada, desbancou Olhos que Condenam, que estava ali na disputa de melhor minissérie mesmo da noite. Então, Chernobyl, que a gente gostou tanto, também acabou com vários prêmios ali no Emmy. Claro que é uma lista gigante, tem um monte de vencedores, coadjuvantes, atores, atriz. Hoje, em youtube.com/milkshakejp, às 3h, a gente vai fazer a live do Direto do Freak Pop, discutindo justiças e injustiças que aconteceram na noite do Emmy. E eu sei que o Fefito também tem coisas muito legais que aconteceram ali no palco, discursos interessantes, né, Fefito? Também foi uma noite de militar. Pois é, gente. Aliás, a Fleabag, você não viu? Vai ver, porque você vê muito rápido, são episódios muito curtos, 2 temporadinhas assim. É de verdade uma das melhores coisas que já passaram na TV desse ano, junto com Chernobyl, então acho que é bem merecido. A gente falou de Olhos que Condenam, que a Paulinha falou agora, foi um dos prêmios mais emocionantes, na verdade, porque um jovem ator levou o prêmio de melhor ator de série dramática e dedicou ele aos 5 homens injustiçados, acusados injustamente, que acabaram inspirando a série. Mas a militância foi muito além disso, viu? A Michelle Williams, por Fosse Verdon, que é uma série sobre, basicamente, Bob Fosse, maior coreógrafo de musicais de todos os tempos, e Gwen Verdon, uma das maiores estrelas de musicais de todos os tempos, junto com Liza Minnelli, ela subiu ao palco para dizer que as mulheres têm que ser valorizadas, sim. Segundo ela, os produtores têm que ouvir mais as mulheres, especialmente as mulheres de cor, que ganham 52 centavos de dólar para cada dólar que um homem branco ganha. Então ela começou a fazer uma campanha para que sejam pagas igualmente mulheres e homens. Além disso, Billy Porter, de Pose, que é uma série com um elenco basicamente LGBT, muitos transexuais, muitos homossexuais no elenco, uma série do Ryan Murphy. O Billy Porter veio a público como o primeiro homem gay a ganhar um prêmio de melhor ator dramático e bateu inclusive no Jon Snow, né, gente, que era o favorito da noite. Ele ainda virou alvo depois de uma fofoca, dizendo que ele tava ali de rivalidades com o RuPaul, mas disse que era tudo mentira, na verdade, que o RuPaul pavimentou o caminho pra ele, já acabou com a fofoca assim. Tão logo o prêmio foi encerrado. E chamou muito a atenção também o discurso da Patrícia Arquette, a nossa eterna médium lá da série. Ela
fez um discurso contra a transfobia, dizendo que a irmã dela, Alexis, que era transexual, morreu há alguns anos e ela vive de luto desde então. E disse que não bastava só lutar contra a transfobia, era preciso dar emprego para essa categoria. Foi aplaudida de pé pela Laverne Cox e muitas outras pessoas. Portanto, foi um Emmy de mulheres muito poderosas, de homens muito poderosos, de discursos poderosos. E também foi um Emmy que correu rápido, viu? Não foi tão modorrento. Acho que essa coisa de não ter um apresentador fixo funciona, Paulinha. Fizeram um teste no Oscar meio que forçadamente. E parece que todo mundo embarcou nessa, né? Olha, fiquei feliz com os resultados. Assistam Fleabag e Chernobyl, que são as melhores da noite de fato. Vamos girar o assunto aqui, nesse começo de Morning Show, nessa segunda-feira. O assunto agora é violência no Rio de Janeiro. A morte da menina Agatha Félix, de apenas 8 anos, provocou uma série de reações e discussões. A gente vai, antes de começar essa conversa aqui na bancada, ouvir o Zé Maria Trindade diretamente de Brasília com mais detalhes. Não tá na linha? Ah, não, tem uma reportagem antes. Desculpa, Zé. Segura um minutinho aí, vamos ver uma reportagem da nossa colega Vitória Abel antes, Zé. Pode soltar aí, Bruno. Da menina Agatha Vitória Salles Félix, de 8 anos, repercutiu entre autoridades neste fim de semana e levantou novamente a discussão sobre o excludente de ilicitude. A medida quer alterar a forma de apuração sobre mortes causadas por policiais em serviço. Na última sexta-feira, a Agatha levou um tiro nas costas dentro de uma Kombi no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo os moradores, policiais tentavam atirar contra uma moto que passava pelo local quando a bala atingiu a criança. No Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, expressou solidariedade aos familiares e disse que qualquer pai e mãe consegue se imaginar no lugar da família de Agatha e sabe o tamanho da dor. Maia aproveitou o episódio para defender uma avaliação mais cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude presente no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O tema está em discussão no Congresso. Opositores da ideia afirmam que a medida pode amenizar punições para policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime. Após a publicação de Maia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se manifestou no Twitter. Moro lamentou a morte da criança, mas considerou que não há nenhuma relação possível do fato com a proposta de legítima defesa presente no projeto anticrime e disse que os fatos têm que ser apurados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também falou sobre o caso Agatha e classificou como alarmantes as mortes resultantes de ações policiais nas favelas do Rio. Em nota, o governo do estado disse lamentar profundamente o falecimento da menina, assim como de todas as vítimas inocentes durante ações policiais. De acordo com o governo, a Polícia Militar abriu um procedimento para apurar a ação dos agentes no Complexo do Alemão. A Polícia Civil também investiga o caso. Apesar da nota oficial, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o presidente Jair Bolsonaro não se manifestaram sobre o caso. A Agatha é a 5ª criança morta em tiroteios no estado só neste ano. Ela foi enterrada na tarde deste domingo no cemitério do Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. Tá aí, agora sim, vamos a Brasília, eu vi com o Zé Maria Trindade os detalhes a respeito da repercussão desse caso aí. Bom dia, Zé. Agora sim. É isso, Edgar. Muito bom dia a todos. Olha, Edgar... Estamos sem o áudio do Zé, hein? Agora... Tá me ouvindo? Agora sim, Zé, segue. Vamos lá. Pois é, Edgar, é muito triste. Não há quem não fique chocado com esta tragédia mostrada no Rio de Janeiro, mas que atinge também várias cidades do país todos os dias, né? Uhum. E para se ter uma ideia de como hoje o parlamento está mais permeável às manifestações públicas, esse debate acabou provocando mudança, inclusive, de posturas aqui no Congresso Nacional. Olha, Edgar, o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, na verdade, ele é muito mais amplo. Ele prevê o tratamento de forma diferente do criminoso profissional, prevê que o financiamento do crime deve ser cortado, ou seja, atacar através de uma ação econômica todos os grupos organizados, prevê, entre outras coisas, a prisão depois da condenação em segunda instância e prevê este excludente de ilicitude, né, que foi carimbado por alguns setores do Congresso Nacional como licença para matar. Esse artigo, na verdade, ele visa dar uma pena menor pela metade ou até o perdão da pena para policiais que, em caso de medo ou mesmo de violenta emoção,
possa cometer ali o que ele chama de um erro e matar uma pessoa durante o processo, o que não tem nada a ver com esta avaliação aí da garota Ágata, que chocou a todos. Olha, Edgar, esse é um dos assuntos mais discutidos do pacote anticrime, e ele vai além do policial. Ele dá, inclusive, essa possibilidade de redução de pena, ou até perdão, em caso de violenta emoção ou medo, para o cidadão comum, né? E quem vai definir isso é o juiz. O juiz é que poderá analisar assim, né, dar ao juiz essa possibilidade de entender que houve violenta emoção ou medo. Esse projeto, esse pacote anticrime, está em debate na Câmara dos Deputados. Mas, para se ter uma ideia da importância, ele foi apresentado igualzinho também no Senado Federal. Isso porque, quando o governo apresenta o projeto, entra pela Câmara. E a senadora Lisiane Gama assinou o projeto e ele também está no Senado Federal. Nesta comissão especial, no grupo de trabalho criado, ele encontra ali uma divergência, uma disputa com outro projeto contra a violência, que foi apresentado por um grupo de trabalho coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem alguns pontos parecidos, outros divergentes, mas na maioria das vezes é coincidente. O projeto é muito parecido. Esse excludente de ilicitude é um dos pontos polêmicos e deve ser retirado, sim, do texto deste pacote anticrime. Ele está no grupo de trabalho e depois tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A novidade aí é que depois deste caso Ágata, os deputados começaram a discutir publicamente este ponto, né, o excludente de ilicitude, né, e o presidente da Câmara se posicionou aí, como a matéria mostrou, dizendo que é melhor repensar ou pensar com critério. Eu até hoje entendi que toda matéria tem que ser analisada com muito critério, né? Pois é, Zé, mas voltando aí a essa questão e esse ponto que eu acho que gera todo o foco da nossa conversa aqui e que tomou conta do noticiário é essa questão voltada mesmo a esse item que você mencionou do excludente de ilicitude. Que já tem essa previsão no código, né, Zé, pelo processo de legítima defesa ali, né? É muito subjetivo, né, quando você vai deixar na mão do juiz, claro, é sempre subjetiva a maneira e o que o juiz vai utilizar para decidir ali a respeito de um caso, mas excusável medo, né, a questão excusável medo, surpresa ali, né, violenta emoção. Nesse caso aí da menina e de outros tantos inocentes jovens que morreram, me parece que esses itens não entraram ali, né? Lembra-se de quando foram mortos 2 jovens, um tinha uma furadeira na mão, como bem mencionou e lembrou o nosso brilhante jornalista aqui da casa, Josias de Souza, no seu texto acerca desse fato jornalístico. O menino tinha um guarda-chuva, outro tinha um guarda-chuva, outro ia para um jogo de futebol com as chuteiras ali dentro da mochila, a sandália de dedo ali na mochila, R$85. Tem números que acabam fazendo com que a população, de forma geral, fique amedrontada mesmo com o que pode acontecer, Zé, num pano de fundo que tem um governador sedento por essa questão, usa termos atirar na cabecinha, vamos matar mesmo, quer dizer, tem todo um pano de fundo aí endossado pelo presidente que vem desde a sua campanha evidenciando essa questão dos policiais que, segundo o presidente Bolsonaro, trabalham muitas vezes com medo e com as mãos atadas para confrontar ali o bandido, o criminoso, mas as coisas devem ser vistas num cenário onde a polícia tenha um pagamento que faça jus à posição e à profissão de risco que exerce, ao treinamento, né, que esses policiais recebem, né, da polícia nos estados, essa instrumentalização, né, de equipamentos que podem ajudar na inteligência, a perseguição e o cerco em torno da parte financeira das organizações criminosas. Quando você vê isso acontecendo frente a uma desorganização, a banda podre que se chama de policiais corruptos ali, é no mínimo temerário, né, Zé? Mais inocentes vão morrer. Aí você tem um governador que não se pronuncia, até agora o Witzel não disse nada, fez uma nota lá, mandou um e-mail,
E como, de novo, citando o nosso colega Josias de Souza aqui, enquanto a família enterrava a pequena Agatha Félix, o Witzel levava sua filha à escola para prestar o concurso num colégio militar. É um cenário, Zé, que realmente deixa a gente muito preocupado com o que pode acontecer ainda. Ou os policiais estão muito emocionalmente abalados, né, para ter uma violenta emoção sem nenhuma razão, né, ou estão com medo demais para entender que tem que atirar de qualquer forma. Edgar, eu estou convencido, na longa experiência de governos têm alma, governos têm tendências, e isso acaba influenciando, sim, todos os setores, inclusive legislativo e judiciário. E a ideia do governo do Rio de Janeiro, Witzel, é exatamente partir para o confronto. E o que da Escola de Combate ao Crime, até pessoas que combatem o crime, como, por exemplo, o Major Olímpio e outros, dizem que se chega nas mãos da polícia, se a polícia tem que agir, é porque vários outros pontos falharam da segurança pública. Estamos falando de segurança pública e não de polícia. A polícia age ali no balcão, como se diz na última palavra, ou seja, se chega até a polícia é porque não houve inteligência para desarmar o crime, não houve treinamento. Treinamento é fundamental, né, de setores de segurança pública, né, e falhou tudo e caiu exatamente nas mãos da polícia. E a ideia, o espírito do governo é de colocar tudo nas mãos da polícia, é esse espírito que está valendo e é evidente que a possibilidade de erros, vamos dizer assim, aumenta muito. E há que se ter responsabilidade sobre isso. Sim, Zé, o ataque letal é em última instância, né? É o último momento quando tudo não deu certo, não funcionou. Aí sobra o ataque letal. Parece que... A gente estava falando aqui, inclusive, Caio, a respeito da criminalidade, tudo, e os índices de criminalidade. Você me lembra que argumentou com a questão, né, do discurso, né? Como o discurso já surte um efeito na criminalidade a ponto de coibir essas ações criminosas, né? Dá para pensar o mesmo em torno desse discurso beligerante, digamos, do governo, que a polícia entende a partir desse discurso e se sente autorizada a praticar atos descuidados que acabam matando, como é o caso desde o início do ano, né? Foram 1.249 pessoas mortas nesses 8 meses, 16 crianças foram baleadas, 5 mortos, né? Desses que eu falei, e agora a menina Agatha. Dá para estabelecer uma correlação entre o discurso e o que está acontecendo? Eu acredito que você se refere, Edgar, a uma suposta licença para matar, ou uma sensação nesse sentido, e eu acredito que não, né? Bom, em primeiro lugar, né, é muito triste a gente comentar esse caso. O nosso produtor, o Ricardo Arcon, ele chamou a atenção por um fato interessante, né? Agatha Félix é um nome lindo. Eu fui atrás da origem do nome. Agatha quer dizer virtuosa, quer dizer perfeita em grego, e Félix quer dizer felicidade. Então a gente está falando de uma virtuosa felicidade, ou de uma felicidade perfeita. Enfim, as minhas orações para a menina Agatha e para a família da vítima, né? Não sei qual é a orientação religiosa de vocês, mas que a paz de Cristo de verdade inunde o lar de vocês e reconforte a família nesse momento de dor. E se as minhas palavras, por acaso, chegarem a essa família, eu peço perdão, né, por ter que tratar da morte da filha deles, né, num contexto de poder e de política. O meu propósito, de verdade, é justamente não permitir que pessoas ruins ou pessoas pouco esclarecidas usem a memória da sua filha para promover ideologias, para promover o mal e para promover a mentira. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer um juízo preliminar com base no pouco que eu li sobre o caso, né, ainda é um episódio recente. Para mim, a Agatha foi, sem dúvida, vítima de um crime, né, provavelmente um homicídio culposo, né, aquele em que não há intenção no ato, ou até mesmo um homicídio doloso eventual, né, aquele em que se assume o risco do ato e que, portanto, para o direito equivale à intenção de cometer o ato. Posto isso, é muito importante a gente salientar que o jornalismo abutre, covardemente ancorado no oportunismo político, está usando a morte desse anjo como palanque político, certo? A frase síntese desse conluio entre as elites da mídia e da política é o título do blog do painel da Folha de São Paulo, abre aspas, sob impacto de assassinato de Agatha, deputados agem para derrubar excludente de ilicitude. Então, criando uma conexão entre esse fato
né, lamentável, e o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Então, eis a narrativa apresentada a vocês, ouvintes, pela grande imprensa associada à velha política. A morte da menina Ágata levará o Congresso a vetar o pacote anticrime do ministro Moro, que confere aí uma licença para matar as forças policiais. Isso é narrativa, não corresponde com a realidade. Vamos ver a frase que o presidente da Câmara e articulador-mor da República, né, o senhor Rodrigo Maia, usa, né, e como ele manipula a morte da criança para avançar a sua agenda política. Ele defende, abre aspas, uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude que está em discussão no Parlamento. Pois bem, a gente tem que lembrar de quem falou isso. O mesmo Rodrigo Maia que fatiou e que desvirtuou o pacote anticrime porque ele tipificava o caixa 2, né, eleitoral no Código Penal. É o mesmo Rodrigo Maia que criou um grupo de trabalho para atrasar a tramitação desse pacote em mais de 3 meses. Né? Lembrando que essa legislação ela é infraconstitucional, que Rodrigo Maia já conseguiu aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, em menos de 6 horas. Esse é o mesmo Rodrigo Maia que ofendeu já o ministro da Justiça, chamando aí de mero funcionário do presidente. E agora ele politiza um crime gravíssimo, certo? Mas que tem natureza acidental, que tem natureza excepcional, distorcendo o texto do projeto de lei. E claro que a mídia vai pegar carona. Se você pegar o parágrafo de abertura de uma das matérias da Folha de São Paulo sobre isso, fala o seguinte: a morte da menina Ágata reabriu a discussão sobre uma das bandeiras de Jair Bolsonaro, o abrandamento da punição a policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime. Aí eu me pergunto, alguém já ouviu sair da boca do presidente da República que ele é a favor de livrar a cara de policiais que cometem excessos? Certo? Eu nunca ouvi. E aí, se a gente vai para o texto legal, certo? Isso aqui é muito importante falar, né? Como que está o artigo 23 do Código Penal? Ele diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o ato, né? O fato, aliás, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. Aí tem um parágrafo único que diz o seguinte: o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo, certo? Aqui já trazendo a figura do excesso, que é fundamental para a gente entender a lei. O que o pacote anticrime do Moro propõe? Ele propõe um novo parágrafo, portanto, nada sai do texto legal. Ele só diz o seguinte: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E aqui é muito importante, por que eles foram atrás dessa expressão? Ora, se existe excusável medo, ou seja, desculpável medo, surpresa ou violenta emoção, sequer é excesso, certo? Na verdade, a lei ela é muito redundante. E mais, quem vai fazer essa avaliação é um juiz de direito, né? Na verdade, o que o pacote anticrime faz, ele desenha o conceito, né, e baliza os limites da legítima defesa no caso da força policial. E aí, se você pega, por exemplo, o parágrafo único do artigo 25, né, ele fala o seguinte: considera-se em legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. O outro inciso, ele vai falar naquela situação da vítima mantida refém, como a gente viu no sequestro do ônibus do Rio de Janeiro. Portanto, fica muito claro que o caso Ágata, ele não preenche os requisitos de uma situação de legítima defesa e obviamente configura excessos, certo? Que já estão aí tutelados pelo Código Penal. O pacote anticrime do Moro, as mudanças não se aplicam ao caso Ágata, né? E, de novo, vou frisar isso: quem aplica a pena não é a autoridade policial, é a autoridade judicial. Então, eles estão querendo fazer parecer que uma coisa está relacionada à outra, quando jamais essa peça legislativa seria usada nesse caso concreto. Agora, por que as elites políticas, esse é o mais importante, querem derrubar esse trecho do pacote? Porque elas querem, na verdade, derrubar todo o pacote, ou pelo menos desmoralizar o pacote anticrime. É um pacote que combate o crime organizado, é um pacote que combate o crime do colarinho branco, é um pacote que combate as lideranças criminosas e ainda confisca o bem dos criminosos, entre eles os grandes corruptos desse país. Sabe o que é bem objetivo para mim, na verdade? Bem objetivo para mim é saber que os pais da Ágata acordaram hoje sem ter a filha para levar no colégio. Seja para fazer um teste para o colégio militar, para fazer uma prova, ou só para assistir uma aula. Para dar bom dia. Comumente se faziam. Para mim é bem objetivo que ela não estava lá para tomar café da manhã com eles. Para mim é bem objetivo que ela não vai estar lá.
nos próximos dias. E para mim é bem objetivo que a gente viu o governador do Rio, divulgando parabéns para a cidade de São Gonçalo, um dia depois que a Agatha foi morta. Para mim é bem objetivo que o presidente dessa república e o ministro da Justiça não pedem desculpas para essa família. Para mim é bem objetivo que 5 crianças morreram no Rio de Janeiro esse ano por excessos da polícia. E aí ninguém pediu desculpas por elas. Isso é bem objetivo. Bem objetivo é ver que a morte de 5 crianças não foi capaz de superar uma polarização tão absurda que esse país vive, a tal ponto de desumanizar as pessoas que correm para as redes sociais para achar que a morte de uma criança de 8 anos não é grave. Para achar que uma criança levando um tiro nas costas da maneira mais covarde do mundo não é grave. Eu super entendo que os policiais estão no mundo para defender a gente, sou muito grato por eles, mas a gente não pode fechar os olhos para os excessos. A gente não pode fechar os olhos para o país em que a gente vive, que pratica, sim, diariamente, abusos, especialmente contra a população negra e pobre desse país. E não adianta a gente vir para as redes sociais para dizer que a culpa é de todo mundo, porque como dizia a Hannah Arendt, quando a gente diz que a culpa é de todo mundo, a gente exime o real culpado da culpa. Então, assim, antes de ficar pensando aí na sua ideologia, no seu candidato, vai botar a mão no seu coração e vai se perguntar por que as autoridades desse país ainda não pediram desculpas para os pais da Agatha. Porque são eles que vão lidar com a falta dela. Você vai continuar aí reclamando nas redes sociais e nada na sua vida vai mudar. Mas todo dia de manhã, ao acordar, é a Agatha que não vai estar na vida desses pais. E o pior também, né, o silêncio de autoridades que se escandalizam com coisas tão menores, né, como uma HQ com um beijo gay, por exemplo, e que diante de um fato como esse não são capazes de falar alguma coisa, pelo menos pedir desculpas, como o Fefito falou, ou assumir uma responsabilidade, qualquer coisa, lamentar a morte da menina. E é bem importante também deixar claro que várias testemunhas dizem que não havia tiroteio. Há um registro de tiro na Kombi em que a Agatha estava, o carro não estava alvejado. Isso que o Fefito falou do Witzel, que ele não se manifestou ainda, Paulinha, tendo em vista o que aconteceu quando o criminoso, o sequestrador do ônibus lá foi alvejado, desceu com aquele espetáculo do helicóptero, pedindo pro assessor filmar, vibrando como se fosse um gol do time favorito ali, do time do coração, quer dizer, há um desequilíbrio aí, claro, muito evidente, né? E ainda vai ser apurado o que aconteceu exatamente na situação da morte dessa menina, mas o que eu penso é assim, se no pacote anticrime existe uma questão que já era muito discutida antes, por dar margem a algum excesso, e se nesse caso se apurar que há excesso e de acordo com esse pacote anticrime se dificultar a culpabilização de quem fez isso, eu acho que a gente tem que pensar mesmo. É um ponto. Entendeu? A gente tem que pensar mesmo. O rever com cuidado, talvez, ali, analisando sem as vísceras ali da fala do Maia, né? Ou analisar com critério, ou o próprio Gilmar Mendes diz que é alarmante o que está acontecendo, é um ponto do pacote. Sim. Esse ponto pode cair, se entender que esse ponto... Não é de hoje que esse ponto era bastante polêmico. E os outros que fiquem, os determinantes que fiquem. Esse talvez gere uma dúvida aí. E a gente, como sociedade, precisa se enxergar. O Vini falou muito sério, sabe? Por que um escândalo tão gigante por uma página em que 2 personagens que nem existem estão se beijando e uma garota de 8 anos morre com um tiro nas costas e você tá aí relativizando a morte dela? Pelo amor de Deus, quais as suas prioridades para você, para sua família, para o país que você vive? Deixa eu ir para Brasília de novo. Zé tá com a gente, continua com a gente. Uma linha para fechar esse assunto, Zé, das suas considerações. Só para dizer que o pacote antiviolência do ministro Sérgio Moro está em discussão na comissão. Esse ponto aí do excludente de ilicitude deve sair do projeto. Esta é a tendência, já foi formada uma maioria, né? E, olha, nós estamos vivendo um momento, infelizmente, de muita violência, né? É lamentável, é triste essa tragédia da morte da garota Agatha, como também de policiais, pais que estão morrendo nessa violência. Eu não acredito em combate à violência assim
na força policial, mas com inteligência e outros critérios mais modernos. É isso, Edgar. Isso, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa é só chamar, meu camarada. Abração. É isso, obrigado, bom dia. Vamos fazer um intervalo, a gente ainda retoma esse assunto aqui, vamos desdobrar essa discussão, envolvendo aí o embate entre o Porchat, o Carioca, né, também o Gregório do Vivier acerca da morte da pequena Ágata. Daqui a pouquinho a gente retoma então o Morning Show, agora 10h36, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit. Olá, está no ar o Rolê de Notícias. 5 minutos com o resumo das principais notícias do dia, misturando humor e informação. Aqui a manchete é verdade, o resto é zoeira. Eu sou o Felipe Xavier. Eu sou o Renato Tortorelli. Vamos às notícias do dia. Tortorelli, o que você tá fazendo aqui, bicho? Cadê o Maurício? O Maurício não veio hoje, mano. Foi visitar o Neymar, novo amiguinho dele. Olá, amigos do Rolê de Notícias, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, eu tive um imprevistinho hoje. Eu vou ajudar um amigaço meu, um amigo que precisa muito de mim, que é o Neymar. Eu vou lá agora pra Paris dar uma ajudada nele lá, que ele machucou a virilha. Não tem nada a ver com o fato dele supostamente pagar 50 mil reais pros amigos. É porque realmente eu sou amigo do cara e vou ajudar ele. Segunda-feira eu tô de volta, tá? Abraço! Bom, enquanto o Meirelles vai tentar a carreira de parça do Neymar, vamos às manchetes de hoje. Temer não vai para a terra da rainha. Live de detento pedindo maconha. Live de Luana catando piolho. A nova moda é pay-per-view nos stories. Madonna pagando por sexo. Na Argentina, apertem os cintos que a camisinha sumiu. Manifestação pede ET livre. Tudo isso e muito mais agora no Rolê de Notícias. Ainda falando aqui no Morning Show sobre a morte da menina Ágata, que gerou muita discussão em todo o Brasil, no noticiário, entre jornalistas e também nas redes sociais, uma delas, aliás, envolvendo 3 conhecidos humoristas. Vamos aos nomes, Vini. Pois é, nosso ex-companheiro de casa aqui, o Carioca, e também o Fábio Porchat e o Gregório do Vivier, que ao comentarem, né, ao debaterem aí sobre a morte da Ágata, Edgar, promoveram ali também um debate em torno de qual que é a culpa do usuário de drogas nessa história toda. Tudo isso começou com um tweet do Carioca, né, que escreveu o seguinte: só de olho na lacração fazendo campanha contra a violência no Rio. Desculpa, mas tem muitos ali que todos sabem que gostam muito da farinha e da erva. Alimentam o mecanismo e querem bancar a paz? Hipócritas, é o poste mijando no cachorro. Então o Carioca aí, na opinião dele, né, o usuário de drogas tem a sua parcela de culpa nessas mortes também. No que respondeu o Gregório do Vivier ao Carioca, podemos passar o post aí por favor, Brunão? Dizendo o seguinte, claro, né, ironizando, claro, a culpa é da maconha, PQP, gênio. Aí o Carioca foi e respondeu também ao Gregório do Vivier, contando um pouco da história da vida dele. O que ele diz? Vou te contar algo. Nessa violência no Rio, perdi meu primo PM há 13 anos, meu pai foi baleado há 8 anos, já vi um amigo ser assassinado. Fugi de São Gonçalo por trauma. Não olho a violência de binóculos do Leblon para o Vidigal. Aí o Gregório deu uma última resposta ali também para o Carioca, dizendo, podemos passar por favor, Bruno, o próximo tweet do Gregório, dizendo o seguinte: meu amigo, sinto muito pelas suas perdas, mas a maconha não tem porra nenhuma a ver com elas. Você está sendo manipulado, a culpa é do Estado, a culpa é da proibição, que ela sim fomenta o tráfico. Abraços. E quem também entrou nessa história toda foi o Fábio Porchat, que também fez um post aí em cima daquilo que o Carioca escreveu inicialmente, dizendo o seguinte: vamos discutir a descriminalização então? Vamos discutir política pública? O que você sugere? Guerra às drogas? Não tem funcionado.
Não sei se você chegou a ver que mataram uma menina de 8 anos, mas a culpa é da lacração mesmo. E aí o Carioca respondeu para o Porchat, não gostou, na verdade, que o Porchat fez esse post, porque jogou, né, para os seguidores ali dele, e aí escreveu: pô, Porchat, nunca fui na sua timeline colocar o povo contra você, nunca. Respeito a sua opinião, tipo peido de vaca e camada de ozônio. Opiniões que o Carioca se refere aí que o Porchat já teria feito em outras ocasiões. Não fui querer tirar uma lasca. Você precisa se unir mais aos seus colegas da comédia e não aparecer somente para lacrar. Essas foram as opiniões aí dos humoristas em relação a este episódio, Edgar. O Carioca chamou ao corporativismo, né, o Porchat, e é um debate público que acontece com a resposta ali, um diz o que pensa, faz a sua ótica, dá o seu olhar para o que aconteceu, o outro responde e assim segue a vida. Não sei se é o ambiente mais correto também. Não é o ambiente nem é o momento mais correto para começo de conversa, né? Porque, de novo, é tirar o fato objetivo da lente para colocar coisas da periferia nisso tudo. Quando eu digo da periferia, digo da periferia do assunto. Então, assim, vamos tratar da morte da Agatha para depois tratar de outras coisas, porque, sinceramente, tudo nesse país, se a gente for parar para pensar, acaba relativizado em 5 tipos de polêmica. Qualquer coisa que aconteça nesse país vai sempre acabar em guerra às drogas, aborto, homossexualidade e ideologia de gênero, como costumam dizer, policiais mortos e algum problema de saúde ou de educação, que depende do momento do que tá na moda. Mas a gente parece que um cachorro que anda sempre em volta da mesma cauda. E em vez de tratar objetivamente do assunto, a gente usa qualquer outro desses como cortina de fumaça. Sinceramente, só queria propor uma reflexão. Já que o Carioca acha que usuários de maconha, de cocaína tal, tem sua parcela de culpa pela morte da Agatha ou de qualquer outra pessoa, queria propor uma reflexão. Quem vota em miliciano, agente ligado à milícia, também tem, né? Talvez, não sei. Me conta aí. Ô Ed, só para rapidinho, Caio, só para colocar mais um elemento aqui na discussão também, a gente resgatou uma capa da revista Veja, de alguns anos atrás, que também fez essa associação. A capa tinha como título Quem Cheira Mata. E ali, né, a capa de uma foto, de uma imagem de um revólver e de um dinheiro, e aí dizendo também, e outras 14 verdades incômodas sobre o crime no Rio de Janeiro. Então a capa da Veja também fazendo essa associação de que quem, né, consome aí a droga tem também essa culpa nesses assassinatos. Eu queria seguir o conselho aqui do Fefito e sair da periferia do assunto e voltar para a politização covarde, né, da morte da Agatha. A gente já falou aqui sobre narrativa nacional, portanto, essa associação juridicamente descabida entre o pacote anticrime e uma suposta licença para matar, isso não existe, isso daí é uma falácia, né, explorando aí o fato de que a população é leiga em direito. E, além da narrativa nacional, existe também uma narrativa local que diz que a morte da menina Agatha, ela comprova aí o fracasso da nova política de segurança do Rio de Janeiro. E aqui eu vou abrir aspas para a OAB, para quem essa política afronta os parâmetros básicos de civilidade. Continua a OAB. A morte de Agatha evidencia mais uma vez que as principais vítimas dessa polícia de segurança pública sem inteligência e baseada no confronto são pessoas negras, pobres e mais desassistidas pelo poder público. Ou seja, a OAB, né, ela insinua que a nova política de segurança pública do Rio de Janeiro, apesar de ter salvado centenas de vidas inocentes, ela produz apenas vítimas, certo? E só para ilustrar com dados o que eu falei, a gente teve nesse semestre uma queda de 23% nos homicídios dolosos no Rio de Janeiro, certo? Isso comparando primeiro semestre de 2018 e 2019. Então esse dado, objetivamente, significa que menos 608 pessoas morreram no Rio nos primeiros 6 meses da nova política de segurança pública. Só que o problema aqui para mim é que a OAB ela vai além. Com essa frase, ela dá a entender que existe dolo, que existe intenção, que existe até mesmo vontade por parte das forças policiais para exterminar pessoas negras e pobres. É aquele famoso bordão do genocídio da população negra e pobre das periferias. Então eu queria fazer alguns questionamentos aí para a elite da OAB, né? Isso vale do Leblon à Faria Lima, né? Quanto que vocês acham que ganha um soldado policial militar? Será que ele é rico como vocês, por acaso? Né? Onde vocês acham que esses policiais moram? Em Ipanema?
nos jardins? Vocês não conhecem a realidade do policial que tem que esconder a farda para voltar para a comunidade em que reside, para não ser vítima de achaque, de extorsão, de violência, de toda sorte de ameaças. Aliás, qual a cor de pele e origem étnica que vocês acham que tem a maioria dos policiais? Hein? É um outro questionamento, né? Você acha que eles são descendentes de noruegueses, de suecos, de alemães? A polícia é o povo de farda, é pardo, pobre e honesto, em sua esmagadora maioria. Em sua esmagadora maioria também são heróis com pronunciado senso de justiça, coisa que muito advogado não desenvolveu e nunca vai desenvolver. Então eu acho o seguinte, você tem de um lado, né, a OAB nesse polo mais crítico acerca da nova política de segurança pública do Rio de Janeiro, e do outro lado você tem os números, né? E claro que o sucesso na redução de crimes violentos, ele nunca vai justificar essas mortes trágicas, certo? Só que a gente precisa reconhecer, é inegável, que se o critério for exclusivamente salvar vidas inocentes, a polícia do Rio de Janeiro está fazendo um bom trabalho. Eu acho que é muito errado a gente tentar voltar essa conversa para uma questão de demonizar a polícia. Uhum. Eu acho que já foi muito falado aqui quais as dificuldades que passa um policial, e eu acho que tentar jogar com isso, falar sobre a questão do policial em si, como indivíduo, como essa pessoa que também mora na comunidade, que não recebe bem, que não tem treinamento bastante, que trabalha sob pressão, que tem que ter mais de um emprego. Eu acho que essa não é a figura passível de crítica, mas a política de Estado. E aí a gente está falando de uma coisa completamente diferente. Ninguém é contra policial. Ninguém é contra policial. Policial é uma figura importantíssima na nossa sociedade. Ele é a ponta final, é ele que passa todos os riscos, é ele quem vai colocar em prática o que é decidido por uma política de Estado, que é passível de crítica, sim. Você criticar a postura do Estado em relação ao combate à violência não é criticar o policial. Perfeito. Tá? Eu acho que o policial é uma figura importantíssima para se resolver, inclusive o problema da violência. E quando se fala aqui de consumo de droga, a gente está falando de crime organizado. O crime organizado, se não tem droga, ele vai para o sequestro. Se não tem sequestro, ele vai para o assalto. Porque o criminoso, ele está interessado em cometer ilicitude, em fazer dinheiro em cima disso, em matar gente, em passar por cima do sistema, e um sistema que muitas vezes não está presente na comunidade. Então jogar também toda essa discussão em cima da história das drogas, tudo bem, você pode até fazer uma reflexão sobre isso. É óbvio que o consumo de cocaína deve trazer muito dinheiro para o crime organizado. Mas a questão é o crime organizado. Você está falando, Paulinha, estava dando uma olhada aqui, o salário do policial militar no Brasil, ele fica ali entre R$ 2.900 em alguns estados, indo a R$ 4.500 em outros estados. É um salário que você mesmo não consegue viver, você falou, tem que fazer bico. Tem que trabalhar em jornada dupla, para tentar complementar o orçamento familiar. Agora, E é muito injusto mesmo, porque se falta treinamento para policial, falta treinamento porque o Estado não provém. Agora sim, a gente não pode fechar os olhos, de fato, para a quantidade de vítimas, em sua maioria negra e pobre, que morrem nesse país. E isso não significa que o policial que está lá com a arma esteja procurando necessariamente pessoas negras para isso. Isso significa que é sim uma política de Estado. E é uma política de Estado que vem de muito tempo. De uma herança de escravidão desse país, que foi um dos últimos a abolir esse absurdo. Então, assim, ou a gente reconhece os problemas da nossa sociedade como um todo, a gente para olhar para essas questões de maneira mais profunda, ou a gente vai só continuar no que é simplista. Nesse ponto, Fefito, todos somos vítimas, né? Sim. O policial, inclusive esse que mora na comunidade, esse policial que sai para trabalhar... Que tem que obedecer uma política de Estado. E tem que atender a uma política de Estado e agir da forma como a gente está vendo agir ultimamente, correndo risco, tendo que esconder a farda, como o Caio falou, quando volta para a comunidade para não sofrer represália e muitas vezes ser morto pelos colegas até criminosos que estão do lado do crime, sem contar o policial que por conta desse salário
salário baixíssimo, incorrem em ações criminosas também, a chamada banda podre da política, que tem em maior número em certos estados e menor em outros, mas sempre tem o policial corrupto também. Nesse ponto, nesse olhar, todo mundo é vítima. Agora, eu não acho que é só um bordão dizer que preto e pobre é que morre. Não é uma coincidência, isso é um fato que nos acompanha desde que o Brasil se enxerga como nação. Ninguém leva tiro no Leblon porque tá carregando guarda-chuva ou furadeira. Olha, aqui a gente tem muita divergência de opinião, especialmente divergência de opinião política, né? Inclusive eu acho que isso é um ponto positivo, mas é muito legal a gente ver que existe assim um denominador comum, que é a nossa solidariedade, né? Seja a vítima ou seja a sua família. O microfone da Jovem Pan é um instrumento muito poderoso, né? Ele vem com muita responsabilidade. Nesse momento a gente tem centenas de milhares de pessoas conectadas a nós de alguma forma. Então eu queria fazer uma proposta, propor algo assim inusitado, que seriam 10 segundos de silêncio para a gente canalizar orações e pensamentos positivos, de bondade amorosa pela Ágata e pela sua família. Se vocês toparem participar disso. Eu acho bom, eu vou além. Eu acho que a gente vai na sequência desses 10 segundos ou esse momento onde a gente vai refletir e pensar aqui através das preces mais íntimas de cada um, a nossa solidariedade à pequena Ágata Félix. E na sequência vamos com outro anjo da música popular brasileira para dar uma desanuviada e trazer um pouco mais de tranquilidade aos nossos corações. Vamos lá, Fefito, eu volto com você, seguiu aqui no programa. Olha, o nosso querido Bituca, quem não sabe é da geração mais nova, Bituca é o nosso grande, talvez um dos maiores, se não o maior artista brasileiro, dono de uma voz incomparável, uma voz que se aproxima à divindade. Ele disse recentemente numa entrevista que a música brasileira, Fefito, está uma merda. Pois é, menino, isso causou muito susto na galera mais nova da MPB brasileira, que aliás eu acho muito legal, mas entendo também de onde vem o sentimento do Milton. O Milton deu entrevista para a coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, dizendo que a música brasileira tá uma merda, com perdão da palavra. As letras, então, meu Deus do céu, uma porcaria. Não sei se o pessoal ficou mais burro, se não tem vontade de cantar sobre amizade ou algo que seja. Só sabem falar de bebida e namorada que traiu, ou namorado que traiu, sempre traição. Ele cita entre os que ele gosta, atualmente a Maria Gadu e o Thiago York, diz também que tem o Criolo, mas ele já não é tão jovenzinho assim. E ele diz o seguinte: não sei por que o cancioneiro nacional tá ruim, mesmo com a ditadura o pessoal não deixava de falar as coisas, ou os censores não deixavam, ou a gente escrevia e eles entendiam errado, mas ninguém deixou de escrever. Hoje, que tá de novo quase uma ditadura, o povo não está sabendo escrever. Nas redes sociais, a gritaria foi grande e muitos artistas também falaram sobre. A Alice Caymmi, por exemplo, foi às redes sociais dizendo: gente, deixa eu falar aqui rapidinho uma coisa, se acostumem com o fato de que o Milton Nascimento acha nossos trabalhos uma merda. Obrigado. Ela ainda disse depois: minha gente, no fim das contas, quem sustenta a gente é o público, e isso sim é o que importa pra gente. Se alguém falou ou deixou de dizer, a Bahia tá viva, ainda lá, até o fim dos dias eu vou me esforçar em ser feliz. A Annalise Assunção também questionou o Milton, dizendo que espera que a Annalise, exatamente, que não tivesse saído da boca dele esse título deselegante. Ela diz que questionar é um direito incrível, que só não quer ser acorrentada aos que, de forma esvaziada, carregam a cultura pelo ralo. Portanto, vemos agora uma divisão entre os que acham que Milton está certo, porém, não completamente. Foi polêmica essa declaração aí do Milton. Olha, Fefito, quando eu soube que você e a gente ia falar sobre isso, eu li essa entrevista do Milton Nascimento, me parece uma coisa bem de desabafo isso, né?
dele colocar a questão de que vivemos num momento tão difícil, polarizado do país politicamente, né? E que os artistas talvez não estejam enxergando a possibilidade da inspiração nesse momento que a gente vive. Mas também o que eu poderia dizer ao Milton Nascimento é que com um olhar um pouco mais atento você consegue encontrar compositores muito interessantes. Talvez ele se refira à questão do artista que não chega, né, na grande mídia, do artista que não consegue a ascensão pela grande mídia. Mas, Milton, tá tudo pulverizado, os artistas estão aí. Ouve as Bahias e a Cozinha Mineira, ouve Johnny Hooker, ouve Felipe Cato, ouve essa galera que é muito legal. Ele fala, por exemplo, da Maria Gadu, né, que ele anda ouvindo, mas tem a Flaira Ferro também, uma cantora do Nordeste. Xenia França. Mas se ele achar chato, fala também, que aí vira assunto aqui no Morning Show. É legal quando também vem alguém e dá uma garfada ali, mexe com o pessoal, né? Tem o Tim Bernardes aqui em São Paulo, muito legal, que tem um trabalho muito bacana, quer dizer, gente boa tem, talvez esteja um pouco escondidinho aí. Vinícius Calderoni 5AC. Eu tô aqui só pensando que é muito perigoso esse tipo de argumento, quer dizer, é um Milton, né? A gente não discute com ele. Mas quando a gente ouve um argumento de separando o que é música boa e música ruim, muito provavelmente a gente pode incorrer em alguns preconceitos, e inclusive preconceito elitista ali. Porque muita gente acha que música de gente culturalmente elevada é só MPB, é só valsa ou música instrumental. E essas pessoas, por exemplo, não poderiam gostar de uma música mais popular, de um samba, por exemplo. Então, assim, é importante a gente ver o quanto disso é qualidade musical e o quanto disso é um olhar de preconceito também. Olha, quando a gente pensou em falar sobre isso, eu falei, vou pegar uma música do Milton, que tem uma letra interessante. Eu escolhi essa música aqui, que é Amor Velho, que está no primeiro álbum do Milton Nascimento. E olha que curioso, o assunto, a temática que ele traz nessa música. É o filho do senhor da fazenda e o filho do capataz da fazenda. O menino preto e o menino branco que brincam juntos, correm pelas plantações. Depois o menino branco volta para a cidade, para os estudos, e quando retorna à fazenda já está adulto, já apresenta a noiva, já apresenta a sua nova condição de vida. Aquele menino que agora não é mais menino, é sim um outro trabalhador da fazenda, que de cima do morro olha, achando que aquela terra também é dele. Ele, na ilusão e na fantasia dele, ele vive ali. O cara que é o dono da terra é quem vive nela e se apropria dela. É uma letra fantástica. Morro Velho, essa é uma das canções do primeiro álbum do Milton Nascimento, que ficou depois conhecido como o álbum O Travessia, né? Originalmente ele tinha o nome de Milton Nascimento, foi lançado em 67. Travessia ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção. E Morro Velho, essa que a gente está ouvindo aqui ao fundo, ficou em 7º lugar. Quem ficou em primeiro foi uma música do Guarabira e em terceiro, Carolina, do Chico Buarque. Será que esse era um dos festivais que o Newton Travesso, nosso diretor, dirigiu? Quero saber depois! Olha ali o Newton, muito feliz. Ele tá ali nos olhando ali, ó. Milton, vem no Morning, tá convidado. Caramba, mas pra quem escreveu Cais, pra quem cantou tudo que você podia ser, Nuvem Cigana, Saídas e Bandeiras, né? Nada Será Como Antes, isso pra citar só as músicas do álbum de 72, o Clube da Esquina. Tá aí, ó. Agora 11h03, horário de Brasília. A comentarista Denise Campos de Toledo foi ao Rio de Janeiro para uma entrevista exclusiva com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos conferir um trecho desse papo que a Denise teve com o ministro da Economia. Agora, e esses problemas recentes relacionados às queimadas, a posição do Brasil, preservação do meio ambiente, isso vai ser colocado agora na Assembleia da ONU. O presidente Bolsonaro quer passar o recado. O senhor está participando do que ele pretende falar? Te preocupa essas iniciativas do exterior de ir contra acordo União Europeia-Mercosul, fundos cobrando uma posição clara do Brasil em relação ao aquecimento? De novo, a mesma coisa. Quem traça o destino do Brasil são os brasileiros. Se nós fizermos a coisa certa, retomarmos nossa dinâmica de crescimento, seguirmos aperfeiçoando nossas instituições democráticas, como estamos fazendo, tem uma queixa completamente infundada aí. Está reduzindo o espaço democrático do Brasil. O que é isso? Quem está com um pouquinho de menos espaço democrático é a social-democracia, porque só ela que mandava, ela tinha 100% do espaço democrático. Agora, liberais e conservadores se uniram e ganharam por 55%.
Então, o espaço democrático da social-democracia diminuiu mesmo. Ela tinha 100%, agora tinha uma hegemonia social-democrata. Nós éramos prisioneiros cognitivos da social-democracia. Quer dizer, você vai para o buraco, é como é a Venezuela, vai para o buraco sorrindo. Está feliz, porque é o socialismo bolivariano do século XXI. Você faz alguns discursos vazios, vai para o buraco, mas vai feliz. O Brasil estava assim. O Brasil crescia 7,5%, passou para 5%, passou para 2,5%, passou para 0%, mas todo mundo feliz. Todo mundo se autocongratulando. Os governos eram muito virtuosos, eram os melhores governos. Nós jamais tivemos governos tão bons. E o Brasil parando. Então, essa complacência com um desempenho econômico medíocre é o que a população falou. Olha, tem muito crime, tem muita violência e a economia não cresce. Vamos trocar o governo. Foi isso que aconteceu. Aí entrou uma aliança de conservadores com liberais, uma aliança de centro-direita. Aí começa a mensagem daqui de quem perdeu a eleição, em vez de entender que uma democracia saudável tem dois lados, é começar a dizer que o Brasil está queimando as florestas. Ora, o desmatamento e as queimas de florestas estão na média dos últimos 14 anos. Mas aí você fala, não, o Bolsonaro está queimando toda a floresta amazônica. Aí está reduzindo o espaço democrático brasileiro. Ele toma facada e quem está reduzindo o espaço democrático é ele. Quer dizer, aí você começa a não entender. E essa mídia leva essa notícia lá para fora. Lá fora aí começa todo mundo a dizer, pô, o Brasil está mal, vamos parar de comprar produto porque eles estão queimando a floresta. Isso não ajuda o Brasil. Agora, dito isso, eu compreendo. É um direito deles. E como é que o Brasil se posiciona para evitar problemas relacionados a isso? O Brasil tem que se posicionar, eu acho, como está fazendo, é se concentrar em fazer a coisa certa. Eu não acredito. Eu poucas vezes vi um grupo no governo tão preocupado com a Amazônia. Quer dizer, se fala muito da Amazônia internamente. Os militares, todos os militares já viveram lá, todos eles. O general Heleno viveu anos lá, o general Mourão viveu anos lá, o presidente passou alguns anos lá. Quer dizer, como é que eles estão pensando em queimar a Amazônia? Eu não acho. Eu acho que eles estão pensando em como ocupar a Amazônia de uma forma que garanta as fronteiras, que garanta uma economia sustentável. E quando falou nesse ocupar, é que muita gente fez a leitura errada do que pode acontecer e isso acabou levando até iniciativas contrárias. Exatamente. Então, está havendo um problema de comunicação? Tá. É possível que haja um erro de interpretação? Sim. Mas, de qualquer forma, nós temos que confiar no nosso trabalho. Se eles não nos enxergarem da forma correta, por exemplo, achando que a democracia brasileira não está bem, que nós estamos queimando a floresta e investirem menos aqui, vai ser ruim para nós, mas eu acho que vai ser pior para eles, porque nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos retomar o crescimento, nós vamos preservar a Amazônia, a nossa democracia é vibrante, forte e vigorosa. Então, quem vai perder as oportunidades de investimento são eles. Mas essa participação maior do Brasil no exterior depende de acordos, de entendimento, de receptividade. Seguramente. Inclusive a atração de investimentos para cá também, não é? Seguramente. Quanto melhor for a nossa imagem lá fora e quanto melhor nós merecermos essa imagem melhor para todo mundo. Agora, o senhor deu algum palpite no que o presidente vai falar lá? Não, você sabe, eu tenho uma equipe que trabalha muito, passando sempre ferramentas para o centro de governo. Então, a gente passa sempre pílulas do que nós estamos fazendo e que a gente acha que é importante. Agora, o presidente é um homem que tem uma personalidade forte e ele seleciona o que ele quer. Então, ele sempre surpreende falando o que ele acha que é a coisa que ele tem que falar. Então, a gente nunca sabe o que ele vai falar. Nós fornecemos alguns componentes, os outros ministérios também, mas às vezes ele pega aquilo tudo e fala uma outra coisa que ele resolveu falar. E é bom que seja assim. Ele é que teve 60 milhões de votos, não fomos nós, né? O senhor convive bem quando ele cria aquele ruído político danado que aconteceu várias vezes. O senhor convive com isso quando tem que baixar o incêndio, uma coisa? apagar o incêndio? Eu aprendi desde a campanha eleitoral o seguinte: no Brasil, toda informação, e vocês são de mídia, sabem disso, toda informação tem, vamos supor, chegou uma informação, às vezes 100% é só barulho, é fake news, não tem nada de importante ali. E às vezes 100% é realmente o que nós chamamos tecnicamente de sinal. É um sinal, tem conteúdo. Não é fake, não, é tudo, é 100% verdade. A maioria das informações tem um pedaço aí, 70% de sinal e 30% de barulho e tal. Está cheio de político com bons modos. São educados, delicados, falam coisas simpáticas e péssimas práticas, né? Tinha corrupção no Brasil, sistêmica, as coisas acontecendo
nos porões, e de repente a mídia convencional ficou ali olhando para aquele barulho, e olhando o barulho. Enquanto isso, a mídia social falou: olha, nós achamos que houve excesso, corrupção demais. Não adianta falar que o presidente é que é violento. Violento é quem mata 60 mil pessoas nos últimos 20 anos por ano. Todo ano tem violência no Brasil. Então dizer que o Brasil era muito pacífico e que o Bolsonaro chegou e aí a violência aumentou é uma contrafação da verdade. É uma falsificação, é uma falsa narrativa. A verdade é que os crimes caíram entre 10% e 20%, dependendo do tipo de crime. Então, que história é essa? Que a violência, o ódio... Não estou falando só de violência, estou falando de alguns discursos, a posição, por exemplo, em relação ao Macron, que o senhor também reforçou. Você vê. Não, relação à mulher dele, ali eu fui exatamente... Foi ótimo você falar nisso, porque era exatamente esse o ponto que estava sendo feito. Eu virei e falei assim: pessoal, vocês da mídia convencional têm que prestar atenção, porque vocês ficam olhando para esse negócio os modos das pessoas e tal. Olha, ele falou que a mulher do Macron é feia. E vocês estão perdendo a essência. A essência é o seguinte: o desmatamento está abaixo da média dos últimos 14 anos. Os incêndios estão abaixo da média. Está havendo mais incêndio em Barcelona e na Califórnia do que está tendo no Brasil. O foco que vocês mostraram no mapa é na Bolívia, não é no Brasil. Então, vocês estão se perdendo, em vez de focar no relevante, em vez de focar no sinal, na informação real, vocês estão prestando atenção no barulho, focando no barulho. Por isso, quando você falou como você convive bem com o barulho, eu aprendi que é o seguinte: o presidente, a minha conversa com ele é no que interessa. O barulho, às vezes eu faço um barulho que é inconveniente. Por exemplo, CPMF. Aí ele: pô, Paulo, eu já pedi que isso não. Mas ele sabe que eu estou atento a isso. E da mesma forma, às vezes ele fala: pô, esse preço do petróleo está subindo muito aí. Não é que ele quer interferir, é que ele está preocupado com os caminhoneiros, ele está preocupado com o greve, que é a dimensão política, que um homem que tem 60 milhões de votos e é eleito presidente, te dá 5 ministérios. Será que ele não tem direito de dizer: olha, não quero que falem em mexer em salário mínimo? Isso aí, politicamente, é um veneno puro. Ele tem razão. Se eu tiver que desindexar, vou desindexar os maiores salários do funcionalismo público. E se a Petrobras tiver que aumentar muito o preço, como é que faz? Vai ser um problema de novo, vai ter barulho de novo, mas vamos ver qual vai ser o sinal no final. Vai ter muito barulho, né? Vai ter uma confusão danada, vamos ver o que acontece no final. Até hoje o final tem sido feliz, mas sempre tem barulho. É certo, eu agradeço muito, ministro Paulo Guedes, a sua disposição em conversar com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigada. Olha, um abraço a todos da Jovem Pan. Eu estava devendo isso para a Denise já há bastante tempo. Ela tem sido com muito rigor, apurado as notícias, nunca entrou na turma do barulho, ela está sempre analisando, aperfeiçoando a notícia e justamente participando dessa nossa democracia vibrante, e nós vamos seguir em frente. Um abraço a todos e obrigado. Olha, a gente conferiu um trecho dessa entrevista concedida com exclusividade à jornalista Denise Campos de Toledo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Você pode ver a entrevista na íntegra no canal da Jovem Pan no YouTube, tá bom? Vai lá conferir tudo o que o ministro falou. Isso aqui foi só um trechinho. Seguindo aqui no Morning com mais um assunto agora, será realizada... Opa, esse aqui é outro. Uma pesquisa do Partido Novo revela que 65% dos juízes do Brasil ganham acima do teto do funcionalismo público, que hoje é de R$ 39.300. A informação consta da edição dessa segunda do jornal O Estado de São Paulo. Vamos lá, Caio, você que é da área jurídica, bacharel em direito aqui da bancada, o que você acha? Essa situação pode se agravar, inclusive a partir do dia 13, se for aprovada mesmo essa questão do auxílio saúde, né, para os magistrados. Não bastasse já o, como é que é? Auxílio terno, deve ter auxílio beca, auxílio toga. Tem muita coisa, né? Pois é, né, Edgar, você trouxe aí à baila a figura dos penduricalhos, né? Os famosos penduricalhos aí no poder judiciário. E qual que é a malandragem aqui? O penduricalho, né, juridicamente, contabilmente, ele não é provento salarial. Portanto, ele é inclusive considerado como se fosse uma verba indenizatória e não incide imposto de renda. Olha só, né, você
talvez tenha esquecido o mais importante deles, né, que é o tal do auxílio moradia. Auxílio moradia. Que, inclusive, é pago aí para magistrados que residem na sua própria comarca com um imóvel próprio. Né? Isso é um grande absurdo. E vamos lembrar que esse aumento do teto do judiciário, né, que remonta aí ao final de 2018, ele só foi obtido, foi um aumento de 16%, pela atuação, né, do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, que barganhou com o Legislativo pela derrubada do auxílio moradia. Seria uma compensação, porque o Brasil gastava, pelo menos à época, levantamento em 2017, cerca de R$1 bilhão com auxílio moradia para juízes. E complementando aí essas informações da pesquisa do Partido Novo, eu queria lembrar que, segundo o próprio Conselho Nacional de Justiça, a média de remuneração dos juízes, tá, segundo o próprio CNJ, hein, pessoal, é R$ 47.700 por mês. E nós temos um teto constitucional de R$ 39 mil, certo? Então, a gente tem o judiciário vivendo uma realidade paralela, né? Porque não só tem muitos proventos sobre os quais não está incidindo o imposto de renda, mas também vamos lembrar que o judiciário tem estabilidade no emprego, tem injustificáveis 2 meses de férias, porque eu não consigo entender por que um promotor e um juiz precisam ter o dobro de férias de um trabalhador comum. Isso não faz o menor sentido, isso se chama privilégio, o direito pelo qual todos pagam e pouquíssimos usufruem. Quando a gente vai para a alta cúpula do judiciário, por exemplo, o STF, tem aquele texto primoroso do nosso antigo colega, o professor Marco Antônio Villa, que ele apontou que o orçamento do STF é superior a R$500 bilhão. Você tem 11 ministros, só que em média são 222 funcionários por ministro. No STF, segundo o levantamento do professor à época, tem 194 recepcionistas, 85 secretárias, 24 copeiros, 27 garçons, 293 vigilantes, 116 serventes, 7 jardineiros, 6 marceneiros, tem 19 jornalistas, 5 publicitários, tem 29 funcionários, Vini, só para encadernar. Você acha que isso aí tem cabimento? E a discussão que veio acerca daquela festa na Babesca lá, os vinhos tinham que ser de uma determinada safra, com um determinado terroir, as lagostas tinham que vir não sei da onde. Tinha os premiados, né? Pois é, e você vê, isso extrapolando a competência do Poder Judiciário, né, que obviamente não tem entre as suas atribuições promover banquetes. E quando a gente sai do STF, a gente pode ir para os tribunais de justiça, vou falar dos desembargadores. Lá no Rio de Janeiro, a remuneração média, Edgar, é de R$65 mil. R$65 mil a remuneração média do TJ do Rio, né? E pasmem, eles têm um auxílio alimentação, o popular VR, de mais de R$1.800. É muita grana. É muita grana. Tá então, louco. assim, esse tipo de abuso não tem cabimento nenhum. É uma judiação a gente vê aqui ter que ficar fazendo essas duras críticas ao Poder Judiciário, porque ele é o menos corrupto dos poderes da República. Mas o fato é que isso tá muito, vamos dizer assim, desconectado da realidade do povo brasileiro e esses penduricalhos têm que acabar e o teto constitucional tem que ser respeitado. Tá certo, agora vamos para uma musiquinha aqui no Morning, 11h24, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vai ser realizada hoje em Milão, na Itália, a premiação FIFA The Best, que quem vai ganhar o troféu de melhor jogador do mundo é um assunto para o nosso especialista em futebol, né? Dentro das 4 linhas e fora, principalmente das 4 linhas, ele gosta. Tá valendo aí mais uma tatuagem, Vini? Você vai apostar ou não? Não, imagina. O que vai ser uma frase do Belo agora? Não, vai ser a carinha do Neymar. Então, eu sei quem não vai ganhar, né, Edgar? O Neymar, né? Porque não tá... Opa, mais um ano ele não tá concorrendo. Não tá concorrendo, mas parece que levantou a bola dele lá com o PSG. Fez 2 gols em 2 jogos, aí tá recuperando o caminho dele lá no... Os caras não tiveram, a torcida não teve muito que cornetar ele, né? Exato, mas brincadeiras à parte, vamos para o que interessa, que é o FIFA The Best. A partir das 2h da tarde nós teremos aí o anúncio do melhor jogador do mundo, agora que tem 2 premiações, né, Edgar? Você lembra que antes era um prêmio só, que era o Bola de Ouro, que era o prêmio da FIFA e também da France Football, a revista, e agora esses prêmios estão separados. Então hoje é o prêmio da FIFA e estão concorrendo a melhor jogador do mundo. O Messi e Cristiano Ronaldo, que sempre estão, né, Edgar, inclusive, desde 2007, pelo menos um dos dois
está aí entre os 3 finalistas. E correndo por fora tem o Van Dijk, que é o zagueiro do Liverpool, e foi o campeão da Liga dos Campeões, né, Edgar? E tem uma marca também incrível dele, que ele ficou 65 jogos sem levar um drible. Caramba! O único que eu vi conseguir isso foi o Augusto Nunes, né? Que quando o zagueiro também... Taquaritinga, ele não levava nenhum drible, jogava com aquela elegância do Augusto. Exatamente, sem fazer falta nenhuma. E o Van Dijk conseguiu aí essa marca, tem a Liga dos Campeões nas costas aí junto com o Liverpool, então pode ser que seja aí, você tá dando risada, né? O segundo zagueiro a conquistar aí o prêmio de melhor do mundo. O primeiro foi o Cannavaro em 2006. O Messi é o maior artilheiro do ano. Foram 54 gols em 56 jogos, fora aí as 19 assistências. E também tem o título do campeonato espanhol, mas não foi tão bem assim na Copa América com a Argentina. Palpites, então, Vini, palpites, quem leva? Palpite, eu vou surpreender, viu, Edgar? Eu vou apostar no Van Dijk. Olha, eu acho que a FIFA... zagueiro? Sabe por quê? Você acha que pra dar uma reciclada, pra assim, dar uma chega? reciclada. Até porque o Messi e o Cristiano Ronaldo já tem 5 títulos cada um, né? Já tem 5 prêmios de FIFA gente. Cada um, então acho que esse ano eles vão dar uma mudada, vão dar esse prêmio aí pro Van Dijk. Você acha que no ano que vem eles nem vão estar na lista? Não, acho que vão. Sempre? Acho, sempre. Tipo Meryl Streep, tá sempre na lista. Se eles forem jogadores de futebol, acho que eles... Não, acho que tem mais uns 3, 4 anos aí de Messi e Cristiano Ronaldo aí. Entre os... Pra fechar, eu queria ouvir a opinião... E a Rapinoe deve ganhar o prêmio da melhor jogadora de futebol feminino. Sim, ela foi a melhor jogadora da Copa do Mundo. Queria fechar ouvindo a opinião do Casão, meu. O que você acha, Casão? Quem que vai dar? Você concorda com o Vini, Casão? Não, 70% pro Cristiano, 20% pro Messi e 45% pro Van Dijk. Peraí, mas faz a matemática conta. É essa? Faz a conta aí. Dá mais de 100. Tá tudo bem. É isso, a gente vai ficando por aqui. A semana que vem... Amanhã. Amanhã a gente volta a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Teve vencedor. Boa semana. Vencedor aqui no Twitter, Lucas, falei com você. Você ganhou o kit do Morning Show por usar a nossa hashtag Violência no RJ. Boa! Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit. Olá, está no ar o Rolê de Notícias. 5 minutos com o resumo das principais notícias do dia, misturando humor e informação. Aqui a manchete é verdade, o resto é zoeira. Eu sou o Felipe Xavier. Eu sou o Renato Tortorelli. Vamos às notícias do dia. Tortorelli, o que você tá fazendo aqui, bicho? Cadê o Maurício? O Maurício não veio hoje, mano. Foi visitar o Neymar, novo amiguinho dele. Olá, amigos do Rolê de Notícias, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, eu tive um imprevistinho hoje, eu vou ajudar um amigaço meu, um amigo que precisa muito de mim, que é o Neymar. Eu vou lá agora pra Paris dar uma ajudada nele lá, que ele machucou a virilha. Não tem nada a ver com o fato dele supostamente pagar 50 mil reais pros amigos. É porque realmente eu sou amigo do cara e vou ajudar ele. Segunda-feira eu tô de volta, tá? Abraço. Bom, enquanto o Meirelles vai tentar a carreira de parça do Neymar, vamos às manchetes de hoje. Temer não vai para a terra da rainha. Live de detento pedindo maconha. Live de Luana catando piolho. A nova moda é pay-per-view nos stories. Madonna pagando por sexo. Na Argentina, apertem os cintos que a camisinha sumiu. Manifestação pede ET livre. Tudo isso e muito mais agora no Rolê de Notícias. Polícia Federal aponta que verba da saúde era usada para bancar gastos do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, e seus familiares. Entre outras vantagens indevidas, a PF aponta que Omar supostamente recebia 500 mil reais e mimos como um relógio Cartier avaliado em 36 mil reais. O cara precisa ser muito doente para desviar dinheiro da saúde, né? A única consulta que o ex-governador devia estar preocupado é com a consulta do saldo bancário dele. O pessoal devia falar assim, ô governador, que horas que o senhor vai tomar vergonha na cara? Ele fala assim, não, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no meu relógio Cartier. Presidiário de Sete Lagoas, Minas Gerais, faz live com o celular de dentro do presídio e reclama. Não tá tendo maconha aqui. Olha o lugarzinho bonito.
Vai jogar bonito, só. Tô falando com vocês, velho. E ô, meu véi. Só tá difícil, que não tá tendo maconha não, viu, gente? Tá osso pra nós. Que sacanagem. Isso é revoltante, isso é um absurdo, pô. O 3G dentro do presídio é melhor que o Wi-Fi da minha casa. Melhor do que o meu 3G, ó. O meu também tá uma porcaria, não funciona aqui, ó. Tô tentando pegar sinal, pô. Ó, vou falar pra você, eu não quero nem saber como ele entrou com o celular. Eu quero saber qual que é a operadora dele, pô, que dá esse sinal. O meu não dá, velho. Passa pra mim o esquema aí, vai, ó. E falando em lives constrangedoras, Luana Piovani faz live em Instagram tirando piolhos. Agora no meu Insta eu falei, quer saber? Vou fazer uma livezinha. Mais uma vez pra desconstruir, fazendo o quê? Tirando o piolho do meu cabelo. E vocês aí pensando que a Luana Piovani não tinha nada na cabeça, hein? O piolho chegando na cabeça da Luana deve ser igual um alienígena descobrindo o planeta, né? Ele chega, para, olha e fala: não tem vida inteligente aqui. O juiz Marcelo Bretas negou o pedido do ex-presidente Michel Temer de viajar para a Inglaterra para dar palestras a estudantes. Qual que é o tema da palestra do Temer? Como tomar o lugar do seu chefe? No caso, é a sua chefe. Palestras para estudantes, né? Deve ser palestra para inglês, ver. É mais um ex-presidente que deve ficar preso por aqui. Começa hoje em São Paulo a Oktoberfest. Peraí. Nós estamos em setembro. Sim. Oktoberfest não deveria ser em outubro? O cara que inventou o Oktoberfest em setembro deve ser o mesmo que fez o Rock in Rio em Lisboa. Ah, faz sentido. Blogueira Virgínia Fonseca decide cobrar mensalidade de R$ 14,90 para seguidores poderem seguir seus stories no Instagram. Ela fez o Netflix dela mesma. Mas ela promete dar várias dicas, sabe? Inclusive tem dica lá pra você se dar bem nas redes sociais. Não, mas isso aí não precisa nem assistir o vídeo, né? Isso aí tá na cara. É só você cobrar R$ 14,90 de cada trouxa que te segue que dá certo. Jogador da NBA, Dennis Rodman, que namorou Madonna nos anos 90, revela que a cantora chegou a oferecer $20 milhões para que eles fizessem um filho, mas essa gravidez nunca chegou a acontecer. 20 milhões? 20 milhões. Caraca, velho, esse é o verdadeiro bola de ouro. Não, vou te falar, ó, se pra engravidar de um jogador de basquete ela ofereceu 20 milhões, imagina quanto que ela não deve ter oferecido para fazer um filho com Jesus. Crise econômica derruba a venda de camisinhas na Argentina. Olha, dado muito preocupante esse, hein? Afinal, sem camisinha deve aumentar o número de argentinos no mundo. Cuidado. Equipe médica libera Bolsonaro para viagem aos Estados Unidos, onde deverá discursar na Assembleia Geral da ONU. Ele tá liberado para quase tudo, né? Ele só não pode voltar a empurrar as coisas com a barriga, daí vai doer um pouquinho. Conforme boletim divulgado, Bolsonaro está em excelentes condições físicas para se manter calado. Depois da Marinha Americana assumir que vídeos com OVNIs são verdadeiros, manifestantes se reúnem em frente à base ultra-secreta chamada de Área 51, onde o governo americano supostamente faz experiências com extraterrestres e pedem a libertação de ETs. Cara, sabe o que me lembra isso daí? É o que acontece em frente à sede da Polícia Federal, lá em Curitiba, Pode onde crer. o Lula tá preso. Né? São pessoas aglomeradas pedindo a libertação de alguém que ninguém acredita. Bom, e com essa a gente fecha o programa de hoje. Você pode assistir o Rolê de Notícias de segunda a sexta-feira depois dos Pingo nos Is e de manhã às 11h30 depois do Morning Show. Siga a gente nas redes sociais no @Rolê de Notícias e inscreva-se no nosso canal no youtube.com/Rolê de Notícias. Tchau! 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 Cara, esse negócio é complicado, esse negócio de ET. Eu acredito, você acredita? Você viu o Trump dando declaração? Falou que era verdade. Minha mulher falou que foi abduzida. Foi? Abduziram ela numa sexta-feira de carnaval, o ET devolveu quarta-feira de cinza, rapaz. Ela vem com essa história esses aí. ETs são terríveis. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit.